Oi, pessoal! Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo de conjuntos. A gente está focado em reconhecer e conhecer as linguagens, os símbolos usados nesse contexto, e hoje a gente vai ver as operações entre conjuntos. Normalmente, quando a gente estuda as operações na matemática, a gente se lembra de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação. Essas são as operações básicas, mas que a gente usa muito ela, tanto na álgebra quanto na aritmética, né? Quando a gente fala aqui em operações entre conjuntos, a gente vai dar ênfase em 3 delas: união, intersecção e diferença. Eu fiz uma escolha para que a gente olhe para as 3 de uma vez só, para que a gente possa comparar qual é a característica de cada uma delas e qual é a diferença entre elas, tá? Então, a união entre conjuntos é quando eu estou interessada em juntar, somar, agrupar as coisas. É bastante parecida com a adição, tá? Já a intersecção, eu vou procurar saber o que é que tem em comum entre os conjuntos que eu estou fazendo essa operação da intersecção. E a diferença tem a ver com a subtração, é quando eu quero retirar elementos, tirar coisas dali, tá? Então, lembra que a gente está falando de um tipo de linguagem. Se é um tipo de linguagem, a gente precisa sempre ficar atento aos símbolos. Qual é o símbolo da união? É um Uzinho virado para cima. Da intersecção, é um Uzinho virado para baixo. E da diferença, é um menos mesmo, tá? Muito bem. Agora, a gente vai ver, então, como fazer a aplicação disso. Então, eu quero que vocês percebam a leitura primeiro, tá? A união B é assim que a gente lê. A união B é todo X, tal que X pertence a A ou X pertence a B, tá? Então, aqui eu tenho A união B. É assim que a gente lê. A intersecção B. Aqui a gente tem a diferença entre A e B. Então, esse é o formato em que a gente faz a leitura. Então, vamos ver os outros dois, tá? Então, olha só. A intersecção B é todo X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Já na diferença entre A e B, é todo X, tal que X pertence a A e X não pertence a B, porque eu fiz uma retirada aí, né? Esse menos B aqui significa que eu retirei de B retirei de A todos os elementos que tinha em comum com B, tá? O que eu queria chamar a atenção de vocês é para essas palavrinhas aqui, A e E, tá? Então, quando eu penso na união, eu vou pensar que eu estou querendo juntar tudo. Estou pegando todos os elementos, todos. Então, serve quem está só em A, serve quem está só em B, serve quem está nos dois. Eu quero que todo mundo entre na jogada. Quando eu estou falando da intersecção, na intersecção, eu estou buscando só quem é comum, quem está em A e em B. Então, tem que estar simultaneamente nos dois, tá? Ao mesmo tempo, tem que estar em A e tem que estar em B. E aqui na diferença, eu tenho que pegar esse de A aqui, é a minha referência, tá? É a minha referência. Eu sei que dessa minha referência, eu vou retirar aqueles que estão nesse conjunto aqui que vem pela direita, tá? Esse aqui é o que eu vou retirar, beleza? Então, essa é a maneira da gente observar esses conjuntos pela propriedade característica dele, tá? Agora, uma forma muito interessante da gente ver é por
diagrama de Venn, né? É quando a gente faz esse gráfico e consegue enxergar várias informações aqui. Então, vamos lá. Quando eu falo da união, serve quem está aqui, ó, só em A, serve quem está aqui, ó, só em B, e serve quem está aqui, ó. Quem está aqui é que está nos dois conjuntos, tá? Então, quando eu falo da união, eu vou pegar tudinho isso aqui, ó. Entra todo mundo. Quando eu falo na intersecção, só entra quem está em A e em B ao mesmo tempo. E na diferença, imagina o seguinte, eu tenho o conjunto A. Eu vou retirar quem está em B. Então, quando eu retiro quem está em B, vai sobrar só isso aqui, ó, certo? Retirei quem está em B, só sobra essa partezinha, tá? Então, aqui é uma representação desses conjuntos. Se eu quiser fazer B menos A, eu também posso, tá? Só que daí dos de B eu vou retirar o de A, sobra quem está só em B, que não pertence a A, tá bom? Eu posso mudar essa ordem aqui, B menos A menos B, mas quando eu mudo, também muda a maneira de eu enxergar essa operação, tá? Muito bem. Essa representação por diagrama, a gente usou esse caso aqui, né? Onde a intersecção entre esses dois conjuntos era diferente do conjunto vazio, ou seja, havia alguma coisa em comum. Mas há outras possibilidades para esse diagrama, né? Eu posso ter uma segunda possibilidade aqui, ó, do B está contido em A, né? Foi um exemplo que eu joguei, tá, gente? B está contido em A. Ou ainda, da intersecção entre A e B, ser o conjunto vazio. Ou seja, A e B não têm elementos em comum. Quando isso acontece, a gente fala que A e B são disjuntos, tá? Quando a intersecção entre eles é vazia, a gente fala que eles são conjuntos disjuntos. Muito bem. Agora, vocês podem perceber que eu passei aqui, né, esse retângulo aqui, ó, e chamei de U, porque é bastante interessante, principalmente quando a gente vai fazer operações de complementar, a gente ter bem definido quem é o nosso conjunto universo. O conjunto universo é aquele que contempla todos os elementos possíveis no contexto considerado, tá? Então, imagina, se eu pego em uma classe, há um pessoal que estuda inglês, há outro que estuda espanhol, outro que estuda em francês. Quando eu estou pensando em todos os elementos aí, eu estou pensando na classe, eu estou pensando no meu conjunto universo. É quando eu estou pegando todas as possibilidades dentro ali daquele contexto em que eu estou estudando, tá? E por que isso é bastante importante? Bom, há alguns casos particulares para a gente contemplar, né? Então, quando B está contido em A, se eu pegar a união entre eles, eu vou pegar tudo. O que é tudo, gente? É o próprio A, certo? Então, para esse caso particular do B estar contido em A, se eu fizer a união, vai dar o próprio A. Se eu fizer a intersecção, que é pegar o que os dois têm em comum, vai dar o próprio B. Então, sempre em mente que quando eu faço a união, eu vou pegar tudo. Quando eu faço a intersecção, eu vou pegar só o que é comum aos conjuntos, tá? E essa noção, então, de complementar, que eu preciso ter a união, então imagina o seguinte, eu tenho um conjunto A que está contido nesse conjunto universo, tá? Eu tenho um conjunto A que está contido nesse conjunto universo. Esse aqui, ó, é o que a gente chama de conjunto universo. Então, o A complementar, a gente lê assim, ó, conjunto A complementar, e representa normalmente dessa forma mesmo, com um tracinho em cima.
Ou o complementar de A em relação ao universo é eu pegar o universo e retirar o A. Então, aqui, essa parte aqui é o A complementar. É quem sobra sem ser o A. Isso é uma ferramenta mega útil, porque às vezes está mais fácil de eu pensar em tudo e retirar aquilo que eu não quero do que eu pensar naquilo que eu quero, tá? Então, isso pode ser uma ferramenta bastante interessante para a gente desenvolver, tá? E aí, para a gente concluir essa parte teórica, né, da observação, a gente pode também ter elementos que nos ajudem a calcular o número de elementos da união de um conjunto. Então, lembrando, né, que se eu tenho um conjunto A, vou dar um exemplo aqui, A, B, C, D, tá? O número de elementos desse conjunto A é 4. Então, aqui, quando eu descrevi, eu coloquei quais elementos? Aqui eu coloquei quantos elementos, tá? Então, essa nomenclatura significa o número de elementos do conjunto A, certo? Tudo bem? Então, ó, eu estou querendo saber o número de elementos da união entre A e B. Da união entre A e B. Então, eu não estou preocupada em saber quem está lá, mas sim quantos são, tá? Então, quando eu estou preocupada em saber quantos elementos são. Então, imagina aquele exemplo lá, né? Esse aqui, eu tenho o número A, os elementos de A e o de B. Então, para eu ver quantos são todos esses, eu vou querer fazer o N de A mais o N de B. Só que quando eu fiz isso, observe que nessa região aqui, ó, ela foi somada 2 vezes, certo? Porque eu juntei ela tanto quanto estava em A quanto estava em B. Por quê? Porque ela representa a intersecção. Então, a intersecção foi contada quando estava contando os de A e quando estava contando de B. Como eu não quero contar 2 vezes, mas eu quero contar só uma vez, o que que eu faço? Eu tiro o número de elementos da intersecção uma única vez. E aí eu tenho completo o exercício, uma fórmula que dá conta de resolver esse exercício, tá? Só para complementar essa ideia aqui, né? Então, imagina o seguinte. Se eu tenho conjuntos disjuntos, disjuntos A e B, isso significa que a intersecção entre A e B é vazia, certo? Nesse caso, o número de A de elementos, de A união com B vai ser o próprio número de elementos de A mais o número de elementos de B, já que, para esse caso, o número de elementos de A intersecção com B vai ser 0. Se eles não possuem nenhum elemento em comum, a intersecção entre eles vai ser 0, certo? Então, é algo bastante interessante aí para a gente observar. Bom, lembrando, sempre preciso representar um conjunto por diagramas de Venn? Não preciso sempre representar por diagrama de Venn. Eu vou usar o diagrama de Venn como uma forma gráfica para ilustrar, mas em conjuntos que têm infinitos elementos, ele nem é adequado. Por isso que eu preciso conhecer e conhecer todas as linguagens e reconhecer qual é a mais apropriada para cada caso. Na união, eu sempre fico ligada na palavra ou, porque serve quem está em um ou em outro. Na intersecção, sempre o e, porque tem que estar em um e em outro, certo? E lembrando aqui como se lê o número de elementos do conjunto A. N de A é o número de elementos do conjunto A, ok? Certo? Muito bem.